E aqueles pais perguntaram quem aquele homem era, e ele disse que era Tommy, um terapeuta familiar, e disse que poderia arranjar mais sessões para eles sobre esse favoritismo que ele estava tendo com a filha deles, adotiva, e de como isso está sendo prejudicial para ambos os lados. E estava dizendo que não estava precisando, só que aí Tommy disse que do jeito que eles estavam tratando a filha deles, ela se tornaria tão dependente deles que quando eles não estivessem mais aí, ela ficaria meio perdida. E também o filho deles é, acabaria crescendo com uma grande falta de autoestima e que eles não deveriam tratar assim os filhos deles. E disseram que o João ele precisava ser mais parecido com a irmã para não ter problema e que a irmã dele era a filha de ouro. E o Tommy disse que esse era o problema, porque ele estava fazendo isso com os filhos deles. Um se tornaria dependente dos pais e outro teria uma baixa autoestima, além de outros sérios problemas. Sem contar de que eles não deveriam ficar tratando eles assim. Amor deve ser dado em igualdade, mas tratar os dois como se fossem iguais, isso não se faz, porque não se compara um filho com o outro, já que eles são diferentes. Nunca ninguém no mundo é igual a ninguém, e eles não deveriam tentar fazer os filhos deles assim. E disse que iria conversar com os filhos deles um pouco, e ele entregou o cartão dele, e disse que ele cuidaria deles por enquanto. E nesse momento, eles acabaram saindo de lá com o carro, deixando os filhos dele lá com aquele homem, o que Marcos e a turma não entenderam. E de repente perceberam que a cidade estava começando a se consertar sozinha, e viram que todas as coisas que estavam quebradas estavam se consertando, e tudo estava voltando a ser como era antes. O que todo mundo estava olhando não estava entendendo. E Tommy disse que era para eles o acompanharem. E nesse momento saiu dois rapazes de dentro de portais diferentes e disse para Paulo e João que eles precisavam saber a verdade a respeito sobre suas origens e dos seus poderes. E que os visitantes de outro mundo poderiam vir também, que eles achariam interessante contar isso para eles também. Então, abriu-se um portal bem grande na frente do Tommy, e ele chamou todo mundo para entrar, que ele explicaria tudo. E Paulo e João estavam com receio, só que aqueles dois rapazes disseram que era para eles confiarem, que estaria tudo bem. Então eles entraram lá, e Marcos e a turma foi também, e chegaram em uma nave, no qual tinha muitas cadeiras lá, e Tommy pediu para todo mundo se sentar. Então, ele disse algo sobre ele ser um observador, e sobre ele estar nesse planeta há muito tempo, e explicou sobre o que são os observadores, explicou sobre o multiverso para quem ainda não entendia, e disse que há muito tempo ele foi colocado na missão de ser babá e cuidador de várias pessoas com superpoderes, que foram colocadas para serem adotadas por famílias comuns, para que eles pudessem se desenvolver sozinhos. E o observador foi colocado para cuidar deles e do planeta, para evitar com que eles viessem destruir, como foi o caso que quase aconteceu hoje. Mas o Robert acabou interferindo junto com a turma do Marcos. E ele contou que há vários outros com capacidades diferentes, mas semelhantes a Paula e João, nos quais foram colocados para ficar em segredo nesse planeta, para se desenvolverem como pessoas comuns, para ver o que aconteceria com o tempo. E Tommy só ficou encarregado de ficar de babá deles e ser terapeuta em alguns momentos que eles estivessem enfrentando dificuldades. E João achou isso incrível e perguntou se ele sabia quais eram os poderes dele. E o observador Tommy disse que, além de ter uma resistência muito grande, ele também tem uma grande força e também ele consegue produzir uma rajada de ondas de choque, como quando você sopra alguma coisa, só que quando ele faz um soco com uma mão, ele acaba produzindo uma alta quantidade disso. Uma vez que ele acabou fazendo isso bem em frente de uma praia, no qual ele está com tanta raiva e foi socar uma pedra e acabou destruindo tudo na frente. E o João disse que lembrar muito bem disso, mas perguntou como foi que todo aquele estrago acabou sumindo depois, já que ele não ouviu ninguém falar nada, nenhuma coisa, e quando ele voltou não tinha mais nada lá. E Tom me contou que, graças a esse rapaz aqui chamado Rafael, ele acabou dando um jeito de esconder isso. E o Rafael se apresentou lá como sendo alguém do Restauraverso. Ele tem a capacidade de restaurar qualquer coisa, e até mesmo os estragos que foi provocado por João naquele dia. E daí mostraram a imagem lá, quando João acabou dando soco na pedra, que deu uma onda de impacto que destruiu tudo na frente. E o Rafael acabou chegando lá e consertou tudo para que ninguém percebesse. E a quantas pessoas que olharam e viram isso, Joseph, o outro rapaz que estava lá junto também, disse que ele acabou apagando as memórias das pessoas, que ele era do Destroyverso e tem a capacidade de apagar as coisas da realidade, tanto coisas físicas como coisas abstratas, e até memórias. E foi ele o responsável por apagar as memórias das pessoas que viram o que o João fez, como também o que eles fizeram ainda agora, na cidade. E o Rafael foi responsável por consertar a cidade. Então eles têm que ficar
mantendo sempre esse equilíbrio entre consertar e apagar as coisas, para evitar com que as pessoas venham descobrir que eles estão nesse planeta e que são poderosos. E Paula disse que estava reconhecendo ele, que se lembrar dele ser considerado o garoto esquisito que vivia andando com as coisas quebradas. E Rafael disse que sim, era ele mesmo. E perguntou ela por que era que ele fazia isso, que era estranho. E Rafael disse que simplesmente porque muita gente ficava roubando demais as coisas por lá. E depois que ele descobriu que tinha o poder de restaurar qualquer coisa, ele começou a quebrar as coisas dele para evitar ser roubado. E simplesmente quando chegar num ponto em que ele estava seguro de usar o poder dele, consertar para continuar usando. É muito fácil e prático. Eu quebro minhas coisas, ninguém rouba porque estão quebradas, e eu conserto com meu poder e continuo usando. Ah, então é esse cara aí, né? João disse. Eu me lembro, você algumas vezes já passou me olhando e via a espreita, às vezes, vendo o que eu estava fazendo. E Rafael disse que era necessário de vez em quando você acabar quebrando alguma coisa que era muito fora do comum, e para que mantesse o segredo, tinha que estar por perto para consertar. E ele então entendeu por que às vezes ele era perseguido por esse rapaz. E Rafael disse também que ele tinha alguns problemas com raiva, meio que explodia facilmente e acabar quebrando algumas coisas de vez em quando que era muito fora do comum. E daí ele tinha que ficar consertando para evitar que fosse descoberto. E João disse que até que fazia sentido. E Marcos perguntou se era só eles que haviam nesse planeta. E Tommy disse que não, que havia bem mais. E Tommy chamou a Alexandre. E daí ele disse também para trazer o resto da turma. E daí apareceu lá um garoto com mais uma garota e mais uns dois rapazes. E perguntaram quem eram eles. E um se apresentou como Alexandre, que tinha o poder de se teletransportar para qualquer lugar e também teletransportar coisas e pessoas. E o outro se apresentou como Milroy, um vidente, que podia prever o que iria acontecer no futuro. E o outro se apresentou como Sandy, o gênio das tecnologias e inovações. E falaram que a garota lá era a Natalie. Ela tinha o poder de ler mente e também de roubar a ideia da mente das outras pessoas, quando elas não sabem que ela pode fazer isso. E Tommy disse que eles eram só alguns de muitos que haviam pelo planeta, mas que os outros ainda não haviam descobrido ao certo que tinham poderes. Talvez levasse tempo ou teria que ser revelado, mas esses são os que já sabem e que colocam suas habilidades em prática, sem que ninguém as descubra. E Paula perguntou por que foi que trouxe eles aí, e Tommy disse que era para eles saberem sobre seus poderes, suas origens, e sobre o cuidado que eles deveriam ter, porque o governo pode acabar querendo apreender eles para estudos se acabarem revelando suas capacidades, ou podem ser considerados muito perigosos, a ponto de o governo caçar e querer acabar com cada um deles. E nesse momento Paula percebeu a gravidade da situação e disse que ela não iria usar os poderes dela em público assim, e Tommy disse que ela deveria pensar muito bem o que ela deveria fazer daqui para frente, porque agora que ela sabe disso, ela tem uma grande responsabilidade de ficar tomando cuidado consigo. E João também deve controlar sua raiva, já que o jeito que ele age de vez em quando pode ser muito perigoso e pode ser descoberto. E depois de falar isso, e Paula e João se viraram para o Marcos e a turma dele e perguntou para o Tommy quem eram esses outros que estavam junto com eles. E Tommy disse que sabia que eles eram viajantes multiplanetários, que ele viu no momento que a nave deles acabou aparecendo na atmosfera do planeta, e disse que sabia que um deles era um colossal, mas que ainda não sabia ao certo quem era o resto, mas que uns eram filhos de conceitos. E aí eles se apresentaram e contaram um pouco da história deles e sobre o que estava fazendo. Eles compreenderam, e Tommy disse que a situação que João e Paula estavam se colocando fez com que eles tivessem que ter a ajuda de um colossal, mas acabou que foi a emissão da destruição que parou eles, senão a situação teria se escalado para um dano mundial. E Paula perguntou quem era esse emissário da destruição, e contaram que era aquele homem que acabou parando o soco deles, e que ele interfere nas situações assim quando algo realmente vai sair do controle e pode causar uma destruição gigantesca. E Paula disse que ela estava com raiva pelo fato de ele ter jogado ela no rio, e falaram que não era para ela ficar falando dele, muito menos o nome dele, que senão ele poderia aparecer. E ela disse que se ele aparecesse, ela acabaria dando um tapa nele. Então disseram para ela falar isso na cara dele, que ele estava atrás dela, se virou com medo. E ela disse que ainda estava com raiva pelo fato dele ter jogado ela num rio. Daí ele disse que era para ela controlar a língua dela, senão ela poderia perder a capacidade de falar. E nesse momento ele sumiu de lá. E depois de esclarecerem tudo, Tommy mandou todo mundo para casa deles. E Marcos e a sua turma viram que eles não estavam mais precisando dele no planeta e se mandaram para o próximo planeta para continuar a sua missão.